Depressão espiritual, Martyn Lloyd-Jones. Por mais de 50 anos, cristãos ao redor do mundo cresceram ao ouvirem a pregação do Sr. Dr. Martyn Lloyd-Jones. Nascido no último mês do século XIX, ele era um médico galês convertido a Cristo, em meio às suas atividades médicas. Eventualmente, ele deixou de lado sua prestigiosa carreira médica pelo ministério cristão. Dr. Lloyd-Jones é amplamente lembrado como o maior pregador do século XX. E provavelmente o motivo mais razoável desse título se deu pela forma como a unção de Deus repousava sobre ele, tornando-o capaz de pregar e ensinar a palavra de Deus de forma que, literalmente, os ouvintes frequentemente eram trazidos ao encontro com Deus através de sua pregação. A única coisa que ele diz para você se preocupar é o seguinte: sua própria alma. Seu relacionamento com Deus. E trata-se de algo intensamente pessoal. Você entende? Ele fala sobre entrar pela porta estreita. E eu entendo que essa porta estreita não é como imaginamos, como vemos nas fotos ou nas paredes. Eu acredito que essa porta estreita trata-se de uma catraca. E você sabe o significado de uma catraca, não sabe? Permite só uma pessoa por vez. Não é possível ir dois ao mesmo tempo em uma catraca. Marido e mulher não podem entrar juntos. Pai e mãe não podem entrar juntos. Pais e filhos não podem entrar juntos em uma catraca. Somente um por um. Isto é a porta estreita. Você e Deus. Você pode ser a pessoa mais popular de sua cidade. Isso não o torna salvo. Cada um de nós haverá de comparecer a um encontro privado e pessoal com Deus. Não podemos nos esconder, não podemos contar com juízes, autoridades, cidades, estados, ou distritos, ou comunidades. Cada um de nós haverá de comparecer sozinho, face a face com Deus, pessoalmente. Ele sumariza tudo isso da seguinte forma: os olhos dos tolos, como dito no Velho Testamento, estão nos confins da terra. E as pessoas estão conversando à noite sobre a guerra do Vietnã, e este e outro problema, e outras coisas mais, e as pessoas estão dizendo: Deus, temos que fazer isso e fazer aquilo. Meu querido amigo, não são essas as questões. A questão é: você conhece a Deus? O que é depressão espiritual? O livro de Martyn Lloyd-Jones, intitulado Depressão Espiritual, começou com uma série de 24 sermões pregados às manhãs de domingo na capela de Westminster, nos Estados Unidos. As gravações originais foram digitalizadas e estão disponíveis no site. Em 1965, estes sermões foram reunidos e editados para publicação pelo Dr. Lloyd-Jones. Atualmente, consiste de 21 capítulos dispostos como os sermões. Nestes sermões e nas páginas impressas, há uma notável e rara profundidade de aplicação. Em nossos dias, existem muitas pessoas falando da necessidade de se recuperar a doutrina da suficiência da Escritura para a vida cristã. Mas o Dr. Lloyd-Jones, ao tratar da depressão, demonstra essa crença em um modo ainda maior do que os outros fizeram. Retirado do capítulo 4. Mas graças a Deus, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Esses grandes argumentos das epístolas, essas tremendas apresentações da verdade, o evangelho não é uma coisa parcial, ele trata de todo homem, de toda a vida, e todo de sua árvore, e todo do mundo, ele trata da criação, ele trata do julgamento final, e tudo entre meio é uma completa visão da vida. O que estou dizendo nessa manhã é que muitos estão infelizes na vida cristã porque nunca entenderam. Eles nunca entenderam que trata-se de um modo de vida, que trata de todo na vida de um homem, e cobre qualquer eventualidade em sua experiência, e que não há qualquer aspecto ou fase de sua vida que não haverá atividade que o Evangelho não tenha algo a dizer sobre isso. Tudo na vida está lá, pois ele, o Evangelho, inclui tudo. O Evangelho tem o propósito de incluir e cobrir tudo em nossa vida. E se não entendermos isso, nos descobriremos em uma situação infeliz. Tirado do capítulo 5 do livro. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo daqueles que creem nele pela vida eterna.
Eu e você, e para mim, isso se trata de um dos maiores complexos. Eu jamais esquecerei do livramento que me foi dado quando entendi isso. Você e eu nunca devemos olhar para nossas vidas passadas. Não devemos olhar para qualquer pecado em nossa vida passada, a não ser que venha a levar-nos a louvar a Deus e a magnificar a sua graça, como Paulo fez. Eu desafio você com isso. Se você olhar para o seu passado, ou qualquer coisa em seu passado, e está se sentindo depressivo por isso, você está falhando miseravelmente como cristão. Isso não significa que eu estou dizendo para você olhar para o seu passado e não ver nada, não. Você deve fazer como Paulo fez. Eu era um blasfemador, perseguidor, injurioso, mas ele para por aí. Ele se senta e diz, eu não posso ser um pregador do evangelho? Não, ele diz exatamente o oposto. Eu dou graças a Deus, nosso Senhor. Por quê? Porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. 1 Timóteo 1,12. Quando Paulo aceitou aquela tarefa, ele não disse, eu não sirvo para ser um cristão. Eu não sirvo para ser um pregador. Eu sou um homem tão vil, eu fiz coisas tão terríveis. De maneira alguma, o que Paulo fez foi louvar a Deus. Ele magnifica a graça. Ouça! E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Essa é a forma de olhar para o seu passado. Então, se você olhar para o seu passado e está deprimido, isso significa que você está ouvindo o diabo. Mas se você olha para o seu passado e diz, sim, infelizmente foi verdade. Eu fui cegado pelo Deus desse mundo, vivi em ignorância e descrença. Mas então a graça de Deus foi mais abundante e abundou, e foi mais do que suficiente, e seu poder e misericórdia veio sobre mim de tal maneira que me trouxe perdão, e eu sou um novo homem. Então está tudo bem. Este é o modo que devemos olhar para o passado, e se não fizermos isso, estou quase tentando dizer a você que merecemos ser infelizes, porque acreditar no diabo, ao invés de acreditar em Deus. Levante-se, meu amigo, e entenda. Vede a si mesmo que em Cristo, somente nele, todo o passado e etc. se foi. E foi lavado pelo seu sangue de uma vez por todas. Lembremos-nos de que se trata de pecado, conforme a lei de Deus. Trata-se de pecados passados que Deus já lidou e que nos roubam. Que nos roubam nossa alegria e utilidade no presente e no futuro. Retirado do capítulo 6 do livro. Na parábola dos trabalhadores, alguns trabalharam o dia todo, alguns vieram na 10ª hora, mas todos receberam a mesma recompensa. Ao final daquela história, Jesus disse, assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros. Não é o tempo de sua entrada no reino que importa, mas o fato que você está no reino. Isso é o que importa. Nem mesmo é o modo ou a maneira de sua conversão que importa. O que importa é o fato que você se converteu. Mas as pessoas tendem a se preocupar com a maneira como vieram. Não tiveram a mesma experiência que outra pessoa, ou não aconteceu da mesma maneira, ou o modo preciso. Tempo, modo, maneira, método, não importa. O que importa é, você está dentro? Se você está dentro, então se regozijará com isso. Esqueça que um dia, o elemento tempo é desimportante. Glória seja dada a Deus.